o cerco se fechou para Alexandre de Moraes, 3 ministros do próprio Supremo Tribunal Federal entregando o jogo para o jornal Estadão. E tem áudio bomba do ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, falando com o Alan dos Santos, dizendo que daqui a pouco vai abrir a boca. E ainda vamos falar mais sobre esse escândalo aí do roubo dos aposentados, que tem tudo a ver com o PT. Mete o dedo no like, meu nome é Bruno Johnson e se liga só. Ministros admitem que inquérito das fake news virou escudo de proteção do STF. Em comentários anônimos ao jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, os magistrados confirmaram a pretensão de manter as investigações em curso por tempo indeterminado. Eles estão se blindando. Pois é, veja aqui, tá? O Enio colocou aí, você vai ver, é do Estadão. Vou compartilhar a tela com você. Olha, a guerra jurídica tá feita. 3 ministros do STF admitiram que o inquérito das fake news serve como escudo de proteção para o tribunal. Inquérito não é para proteger, é para investigar crimes. Se é utilizado como proteção, é porque houve uma corrupção de seu propósito original. Olha, me desculpe, mas eu já vou cortar por aqui. Primeiro já quero dizer bem feito para o Alexandre de Moraes, para o Barroso, para o Gilmar Mendes, para esses caras que ficam defendendo, lambendo esses inquéritos inconstitucionais, porque estão falando no anonimato. É o que vocês costumam fazer utilizando a Globo News, não é, senhor Barroso? Ai, fala aí, pautando o Jornal da Globo e mandando indireta, defendendo o lado de vocês. Agora tem o outro lado aí, no Judiciário, no próprio Supremo, falando também na moita. Não é para jogar de igual para igual, vamos jogar de igual para igual. E são 3 ministros. Ou seja, não tem essa história aqui, o André Mendonça, o Nunes Marques, indicados por Bolsonaro, que às vezes votam junto com o pessoal aí também, a favor de coisas que o Bolsonaro discorda. E tem mais um que não foi indicado por Bolsonaro. E aí? São 3. E outra coisa, eu não preciso nem estender muito. Já deu para entender, é para proteger vocês aí no Supremo. É por isso que lá em 2019, qual foi o primeiro ato de censura do Dias Toffoli, que criou esse inquérito, é o dono do inquérito das fake news? Censurar a revista Cruzoé. Por quê? Porque estava lá, amigo do amigo de meu pai, que era o codinome do Toffoli na planilha de propina da Odebrecht. Ou seja, está se protegendo, porque provavelmente estava envolvido nos escândalos do Petrolão. Ou você acha, você que me assiste, que o escândalo do Petrolão, os ladrões, os bandidos que assaltaram a Petrobras foram só políticos, empresários, políticos ligados ao legislativo e ao executivo? E o judiciário não quero encostar nesses milhões aí não, eu sei que é muita grana, e frutos do PT, ministros frutos do PT. O Toffoli, então, que eu diga, né? Advogado do PT, indicado por Lula. Então isso, agora a casa vai desmoronar. Vamos voltar aqui. Então, grave bem o que disse um ministro aqui, ou os 3. Inquérito não é para proteger, é para investigar crimes. Se é utilizado como proteção, é porque houve uma corrupção de seu propósito original. Diante de um cenário cada vez mais hostil. E só um detalhe aqui, eu disse André Mendonça, Nunes Marques e mais um, eu estou chutando. De repente não é nenhum nem outro, de repente são outros 3, que eu não sei, não revelaram os nomes, a gente supõe. E outra coisa em relação ao Toffoli, é por isso que ele está soltando todos os condenados, anulando as provas, libertando aqueles que poderiam o entregar. Segundo os ministros também, olha, a maioria dos magistrados avalia que as diligências não só podem, como devem durar por tempo indeterminado. Vamos ter noção do que foi. Isso aqui é um comentário, tá, gente? Aqui acima, não são palavras dos ministros, é só para a gente ganhar tempo. Fala aqui do elo forte entre os ministros e o atual governo. A perseguição em cima do Bolsonaro até quando governo e o amor, a troca de confetes com o atual governo. Aí vamos ter noção do que foi dito. Os ministros admitem que o inquérito é para intimidar adversários políticos e dizem que isso deve continuar por tempo indeterminado. Agora nós temos um inquérito que pode investigar qualquer um. É um inquérito que cabe tudo aí, que investiga qualquer coisa,
que não tem controle externo, que os investigados não conseguem acessar os autos, que deve durar por tempo indeterminado. Então a pergunta aqui, nenhum garantista vai se manifestar? Aliás, isso é a desmoralização pública do próprio presidente do STF, Barroso. Barroso disse mais de uma vez que o inquérito das fake news estava próximo do fim. Está, Barroso? Eu mesmo já cansei de trazer notícias aqui no meu canal. Vai terminar em dezembro, lembra? No ano passado? Não, vai estender um pouco mais. E tá aí. E seus colegas dizendo que ele deve ter duração indeterminada? É o cerco se fechando. Até porque não vai ter nada lá. O que está em sigilo é só perseguição. Crime de opinião. O uso da criatividade da PF do Moraes. Ainda vai passar vergonha quando derrubar o escudo de proteção do Supremo. Inclusive essa questão que os advogados não podem ter acesso aos autos aqui, essa notícia aqui é de hoje, 1º de maio, Moraes, deixa eu acertar a tela para vocês. Moraes libera provas da Polícia Federal à defesa de Bolsonaro. Até agora o ministro vinha sustentando publicamente que os advogados já tinham acesso integral aos autos do processo. Ou seja, não tem o que reivindicar, está tudo entregue. Então entregou o que agora? Provas. O que é o principal? E aqui, até então Moraes afirmava que todas as provas tinham sido franqueadas às defesas. Porém, a decisão mostra que havia conteúdos sigilosos, corroborando o que os advogados sustentaram ao longo do processo. Porque esses inquéritos inconstitucionais, minha gente, eles estão acima da própria lei. Deve-se lembrar que eles fizeram isso através da mudança de entendimento do artigo lá do regimento interno, esqueci o número, que transforma todas as dependências do STF no universo inteiro. Eles poderiam fazer isso dentro das dependências, lá em Brasília, mas eles mudaram o entendimento. Agora todo o universo, toda a internet faz parte das dependências do Supremo. A gente pode fazer qualquer coisa, estamos sendo ameaçados, então a gente pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Aí nasceu esses inquéritos ilegais, aí eles estão se defendendo. E agora, minha gente, veja isso aqui. Sérgio Tavares, que é o jornalista português, Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, temia ser morto pelo PCC por ordem de Moraes. Ele fez a denúncia ao participar de audiência da Comissão de Segurança Pública, ontem lá em Brasília, convocada pelo senador Eduardo Girão. Isso é gravíssimo, minha gente. Ele temia ser morto. Segundo o jornalista, Tagliaferro não participou. Ele vai deixar para uma próxima ocasião, quando ele se sentir mais confortável. Já vou mostrar o áudio dele. Mas para ter uma menção assim de PCC, é muito sério, porque o cara era assessor, trabalhava para o Moraes, conhece muito mais que a gente, ou qualquer um. E o jornalista disse o seguinte, essas declarações não são de agora, ocorreram há mais ou menos uns 8 meses. Se essas declarações tivessem sido feitas agora, eu não poderia divulgar um áudio e colocar em risco o plano de fuga de um homem que dizia que tinha o PCC para o matar por ordem de Moraes. A reportagem manteve contato com o gabinete de Moraes e ainda não houve manifestação. Eu acho que nem vai ter. Daqui a pouco ele joga uma cortina de fumaça aí, uma prisão ali, uma prisão de um ex lá e etc. Aqui, em áudio repassado a senadores, Tagliaferro diz se preocupar com a segurança da família e afirma que é perseguido pelo judiciário. Vamos escutar. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? É aqui o Eduardo Tagliaferro. Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, estou recluso, estou pensando muito na minha segurança, da minha família, e que já estou aqui pensando bem sobre tudo, e que em breve, assim que eu tiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Que eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, que até então ninguém divulgou nenhum material, é porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né? Pelo judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né? O vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né? Ao conteúdo vazado, ou seja,
é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes. Acredito eu de forma injusta, mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Tá aí. Quando ele fala um forte abraço ao Brasil, dá a entender que ele está fora do Brasil ou não. Então, ao mesmo tempo, ele fala: quando eu me sentir confortável e seguro, eu me posiciono. Ele fala uma verdade aí, né? O Moraes está abafando o caso do vazamento, dizendo que o crime é vazar. Mas os crimes estão divulgados, o teor, quando ele fala teor, os crimes de Moraes usando o TSE indevidamente para perseguir o opositor, para usar criatividade, para criminalizar a opinião mais ácida da Oeste, inclusive, veja só isso daqui. Glenn Greenwald diz que provas de perseguição de Moraes contra o Oeste são evidentes e claras. O jornalista também criticou o silêncio da esquerda diante das ações do ministro do STF. Vai lembrar que foi o Glenn Greenwald que vazou as mensagens. Começou a entregar para a Folha de São Paulo e parou. O cerco se fechando para Moraes. Bombástico. Agora vamos rapidamente falar do escândalo do INSS, o drama das vítimas da fraude do INSS. A maioria dos aposentados vive no Norte e no Nordeste. É claro, ninguém se sente confortável sendo roubado. Veja, Norte e Nordeste são os mais afetados com a fraude no INSS. Relatório mostra que 19 municípios das regiões têm mais de 60% dos beneficiários como vítimas. Aí você vai ver os estados, Piauí, Pernambuco, Maranhão, reduto da esquerda. E por sindicatos da esquerda. Com aval do PT, com aval do Lula, do governo, sim, são indicados. Estou falando do pessoal do INSS. Aí me chega a Glaze. Olha, Glaze diz não haver motivo para a demissão de Lupe. Apesar do conhecimento do ministro sobre a fraude de 6 bilhões de reais, petista afirma que inquérito inocenta auxiliar de Lula. Claro, os inquéritos estão lá, nos ladrões, nas mãos que roubaram. Mas existe um crime, quando você pratica a omissão, você é responsável, a Previdência Social é responsável. O crime, quando você se omite, sabendo de algo, prevaricação. Vai chegar no Lupe, questão de tempo. Lupe admite que sabia das fraudes no INSS. Fui surpreendido com o volume disso, afirmou o ministro da Previdência Social, querendo tirar o corpo fora. Fui surpreendido. Não tem questão de volume, fraude é fraude, seja ela pouca, muita, alta, baixa, é fraude. Tem que se posicionar, uma vez que sabe do esquema sujo. E não vem tirar o corpo fora, porque foi o outro lá, o outro indicado por você. Esse aqui, Justiça quebra sigilos de ex-dirigentes do INSS. Medida atinge e-mails de 7 ex-integrantes da autarquia, incluindo o ex-presidente Alessandro Stefanuto, que foi indicado por quem? Lupe, o ministro Lupe. Aí depois, eu me arrependi, errei. Errou, Lupe. Porque, olha, eles são suspeitos de envolvimento no esquema que causou o prejuízo de 6,3 bilhões a aposentados. Eles, o seu presidente indicado ao INSS. Aí você vê, começou em 2019 no governo anterior. E o seu indicado praticando crime, e começou lá, que na verdade começou em 2016, já mostrei ontem aqui. Essas investigações estão a partir de 2019, mas o esquema pela Controladoria Geral da União, que é um órgão aí do governo, afirma que isso está desde 2016. E o esquema é de 8 bilhões, somando de 2016 para cá. E ainda tem isso aqui, Lupe pediu nomeação de suspeito de receber propina. Errou de novo, Lupe? Só nomeia gente errada, tá igual Lula. Azarado. O único honesto só nomeando corrupto é o Virgílio Antônio Filho, que segundo a PF recebeu cerca de 12 milhões de reais de associações de aposentados. Só indica ladrão, Lupe. E o senhor é o único honesto nessa bagaça. Desculpe aqui. E ele está lá desde 2023, quando ele já sabia do esquema. E Haddad promete devolver dinheiro de aposentados.
Ministro fala em ressarcimento, mas não sabe como será feito. Tá aí político, só promete. Prometer é fácil. Aí vem um Lula falando besteira, dizendo que o governo desmontou o esquema de cobrança contra aposentados. Ele fez uma propaganda ontem, em rede nacional. Por causa da Controladoria Geral, eu descobri um esquema que está pegando os meus. Inclusive o sindicato do irmão do Lula está na mira. Olha, quem acompanha política há mais tempo, isso está aparecendo lá quando caiu a casa do PT, né, no esquema do Petrolão, governo Dilma Rousseff, começou um monte de político petista para cadeia, preso, corrupção, todo mundo entendeu, o PT está roubando. Aí vem a Dilma com um pacote anticorrupção, e dizendo que o PT está salvando o Brasil da corrupção. Eu fiz o pacote de combate à corrupção, ou seja, um troço, a corrupção do próprio PT. Aí é o Lula agora, só porque é CGU. Desmantelamos aí a roubalheira em cima dos aposentados. E quem são os ladrões? Sindicatos ligados ao PT, diretores do INSS ligados ao PT, indicados pelo PT, servidores, dirigentes, gerentes, etc. Tudo PT. Acabamos com a nossa própria corrupção. E não acabou nada, porque a PF ficou em cima. Agora eu salvei, eu te salvei de mim mesmo. Essa é a história do Lula. Eu te salvei do meu próprio roubo. Lula, pelo amor de Deus. Porque tudo no governo PT é para roubar. O Ministério do Trabalho só fica estudando, não é para ajudar o trabalhador, é como tirar dinheiro do trabalhador. Imposto tal, imposto sindical, imposto daquilo, e taxa daquilo, e direitos não sei o quê. Previdência Social é a mesma coisa, como tirar dinheiro dos aposentados. Seja por ONG, por sindicato, etc. aliados, é sempre assim, esse é o governo do PT, não vai mudar. Idiota é quem aperta 13 na urna, tá aí o resultado. Lamentável, né? Roubando os aposentados. Por enquanto é isso. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Jonas e a gente volta em breve com mais um vídeo para você. Forte abraço.